Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí, muito bem-vindos. Você está em mais uma transmissão oficial aí dos nossos canais, seja pelo Facebook ou seja também pelo YouTube. Eu convido você aí a seguir o nosso canal aí. Se você não é seguidor, do nosso canal, você dá uma curtida, dá um joinha. Se você ainda não curtiu a nossa página no Facebook, dá uma curtida também, que isso vai mostrar, para os algoritmos aí, tanto do Facebook como também do YouTube, que o nosso canal é relevante, o nosso veículo é relevante. E também, se você não é inscrito aí no nosso canal, também se inscreva. Vale dizer também que é importante, se você tem uma dúvida relacionada aos assuntos que nós estamos passando aqui, você pode deixar aqui nos comentários também a sua dúvida e nós vamos fazer o possível para estar respondendo, tá certo? Hoje, no vídeo de hoje, é um vídeo muito pedido, pela nossa audiência, muito pedido aí por aqueles que nos seguem na rede social, é esse tema que você está vendo aí embaixo. Preciso de ajuda com o orçamento para eletricista, prestação de serviço de orçamento, de eletricista. Então, você vai estar vendo aí que é um tema muito recorrente nos nossos dias de hoje. Nós vamos entrar um pouco a fundo aí sobre o orçamento elétrico, você vai ver um pouco sobre o orçamento. Vai ser um vídeo um pouco mais longo, mas que você possa ver aí que tem muita informação para você, tá certo? Então, eu não me apresentei ainda, o meu nome é Wesley, eu sou técnico em eletrotécnica e eletricista. E eu ajudo eletricistas a terem sucesso. E o que é o eletricista de sucesso? Eletricistas de sucesso são eletricistas que ganham de R$2.000 a R$8.000 por mês, seguindo métodos e estratégias validadas e testadas. Tá certo, pessoal? Vamos aqui, eu já gostaria de trazer para vocês aqui alguns de nossos companheiros, que mandaram mensagem para nós nos grupos lá do Facebook, tá certo? Então vou colocando aqui para você aqui. O Carlos Bezerra, eu tenho um bom tempo no ramo da elétrica, mas tenho dúvida em dar um orçamento para alguns clientes, tá certo? Então aqui tem outro também, tá certo? Esse aqui é o Carlos Mateus. Queria saber um pouco sobre orçamento elétrico, tá certo? Nós vamos aqui para o outro aqui. O Henrique Matuca, me ajuda a saber sobre o orçamento elétrico. Vamos mais um outro aqui. O Francisco Cruz, estou agora na profissão, como se faz um orçamento, Como se faz um orçamento. E um outro aqui também que chegou para nós, O nosso companheiro Maurílio Bandeira, Vou colocar aqui. Maurílio Bandeira, olá, boa tarde, desde já agradeço, obrigado por me adicionar ao grupo. Esses conteúdos vêm lá do grupo do Facebook, que nós temos lá uma grande comunidade lá, com mais de 40.000 eletricistas, e nós vamos respondendo sempre por ali. Então, estou na profissão há mais de 10 anos, mas só agora, nos últimos 3 anos, tentando trabalhar como autônomo, e realmente, o orçamento ainda gera dúvida. Então, nós estamos vendo aqui que é um assunto muito recorrente. Eu já contei para vocês um pouco da minha carreira, um pouco do início da minha carreira, muitos aqui já conhecem aí um pouco da minha carreira, como eu iniciei minha carreira. Então, para você ter uma ideia, o início não é fácil, como eu já disse, eu sou técnico em eletrotécnica, tive algumas experiências aqui na indústria. Isso aqui é uma experiência numa indústria, isso aqui é uma experiência em uma outra indústria, isso aqui é uma experiência numa outra empresa, que é o sistema de incêndio, aqui mexendo com bomba, serviço mexendo com bomba. Então, assim, eu tenho bastante experiência ao longo desses 14 anos, esses aí são alguns deles, que você pode estar vendo aí. Então, eu vim, basicamente assim, eu vim da indústria. E no período em que eu trabalhava na indústria, houve uma crise na minha cidade, sou formado pelo Senai, tem até aqui
o certificado. Então, sou formado pelo Senai. E com essa crise que teve lá na indústria, né? Eu fui migrar para a instalação elétrica residencial, tá certo? Eu fui migrar para a instalação elétrica residencial. Isso aí, na instalação elétrica residencial, eu senti uma grande diferença. Vocês viram ali algumas fotos que nós temos aqui da indústria, então eu senti uma diferença muito grande. Porque da indústria, dos serviços que eu fazia da indústria, para os serviços que eu fazia, né, que eram esses serviços aqui, ó, vou colocar aqui do lado, que eram esses serviços aqui, do serviço da indústria que eu trabalhava, para os serviços residencial, que é esse vídeo que você pode acompanhar aí, você vai ver que tem uma grande diferença entre eles, porque na indústria você vai ver nessa foto aí, esse é um painel de uma caldeira, né, caldeira a lenha, e onde a gente foi ver um defeito que tinha nesse painel. Era uma empresa de alimento, então pelo diagrama você consegue detectar o problema, você consegue realizar o problema, você consegue intervir aonde tem um problema. Então, pelo painel eu conseguia resolver isso. Então, o eletricista industrial, ele trabalha muito com planejamento, ele trabalha com o mestre ali, o engenheiro, né, o responsável, o supervisor, ele vai trazer toda a planilha para o eletricista e ele vai executar o serviço. Ele vai precisar de muita técnica, conhecer automação, conhecer a parte de CLP, vai ter que conhecer máquinas industriais, acionamento, então ele vai precisar de muita técnica para resolver esses problemas, né? Então, essa era a minha rotina industrial, então eu sabia fazer esse serviço na parte industrial, né? Agora no vídeo do lado aí, quando você olhar do lado aqui, nesse vídeo aqui que você está vendo, esse vídeo aqui já é de uma instalação, né, residencial. Isso aqui foi uma casa que eu peguei do básico, né, do zero. Você pode olhar aí, você pode ver aí que é uma casa que está com uma instalação do zero, né, do zero. Então, isso tudo aí foi o que nós fizemos, interpretação de planta, depois fomos bater as caixinhas da mangueira para ver se estava dando passagem dos cabos, depois foi feito o lançamento de cabo, né? E feito a instalação elétrica. O que eu quero trazer para você é que o eletricista industrial, né? Esse aqui, que eu estava aqui na indústria, o eletricista industrial, para o eletricista residencial tem uma grande diferença, né, de serviço. Porque o eletricista industrial, ele vai seguir o planejamento, o cronograma, ele vai fazer tudo aquilo que é proposto para ele fazer, vai realizar o serviço, vai bater o ponto e vai embora para casa. Agora, já o eletricista residencial, esse eletricista aqui, ele já tem um campo de batalha maior, né? Por que é um campo de batalha? Porque embora ele realize os serviços técnicos, que é o que você está vendo aí, né, desde o início de uma instalação, então ele realiza esses serviços técnicos. Embora ele realize todos esses serviços técnicos, ele também tem que ter uma coisa, daí que está a dificuldade de muitos eletricistas hoje. É daí que vem a maior dificuldade aqui dos grandes eletricistas. Eu não me refiro aqui à falta da técnica, não é a falta da técnica, porque eu entendo que o eletricista que me acompanha, que acompanha todo o nosso trabalho, lá vocês podem ver no Facebook e também no YouTube, nós temos um canal com um monte de vídeos, dezenas de vídeos. Lá no nosso canal, principalmente, você vai encontrar vídeos sobre ligações elétricas, sobre como fechar quadro elétrico, você vai encontrar, né, diversos recursos lá que você vai utilizar como um técnico, como um eletricista. Mas o eletricista que faz o trabalho, já começa a realizar o serviço elétrico, ele já é um profissional, ele já tem a capacidade técnica de executar o serviço elétrico. Então, quando ele chega nesse ponto da instalação elétrica residencial, ele sabe executar o serviço, ele sabe lançar fio, ele sabe fechar o quadro, ele sabe realizar as instalações elétricas, ele sabe fazer tudo. Só que a diferença do eletricista industrial para o eletricista residencial, a maior diferença é essa, né? E qual é essa diferença? A diferença
é que após fazer essa instalação elétrica, o industrial ele vai embora. E no outro dia ele volta às 7 horas da manhã, bate o ponto, executa o trabalho e vai embora. Executa o trabalho e vai embora. O residencial não. O residencial ele tem que fazer todos esses serviços, mas ele tem que saber tratar o cliente. Ele tem que saber conquistar o cliente. Ele tem que saber como ele vai mostrar para o cliente que aquele valor que ele deu de orçamento, aquele valor é o valor do serviço. Ele tem que saber mostrar isso. E na maioria das vezes, os eletricistas falam que aconteceu comigo, né? Que aconteceu comigo, saindo da indústria, né? Dessa foto aí que você vai ver aqui do lado, né? Essa foto aí, tá certo? Essa foto aí do lado, você tá vendo essa foto aí? Então, saindo da indústria, tá certo? Saindo da indústria, eu fui para esse cenário aqui, que é o cenário de instalação. Fui para esse cenário aqui. E nesse cenário aí, né, que é o cenário de instalação, já é um cenário de campo de batalha, porque ali você tem um mestre de obra, você tem um engenheiro, né, e o dono da casa. Todos eles estão te avaliando. Então, você vai no mestre de obra, o mestre de obra ele já, vamos dizer assim, ele já é mais seco. Então, o mestre de obra ele quer saber se você é técnico, se você executa, se você faz, se você conclui o serviço, se você dá prazo, se o seu serviço é de qualidade, se você sabe ler planta elétrica, é o que está mostrando aí o vídeo, se você sabe ler planta elétrica. Então, o mestre de obra ele vai te avaliar nesse intuito, Agora, o engenheiro ele vai ver sua qualidade, né? Se você é um cara caprichoso, se o seu serviço é diferenciado dos demais. E o dono da casa, o dono da obra que está vendo você trabalhar nessa instalação elétrica, ele quer avaliar se você realmente é um profissional qualificado de sucesso. Como? Ele vai começar a conversar com você, vai te pedir algumas dicas, vai te pedir algumas informações que ele vai saber se realmente você é um técnico ou não. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer com você, né? Isso vai acontecer. Então é importante para que você tenha assim, um bom convívio aí e que a sua agenda comece a crescer, você vai precisar de desenvolver essas técnicas. Para ser um eletricista de sucesso, você vai precisar de saber cobrar, mas para saber cobrar, antes de saber cobrar, você vai precisar de saber lidar com o cliente. Esses são os cenários que o eletricista industrial enfrenta e que o eletricista residencial enfrenta. Esses são os cenários que cada um enfrenta. O residencial, ele é um profissional liberal, ele é autônomo, ele é o seu próprio patrão, mas ele, a partir do momento que ele entende que o cliente que é o patrão dele, aí as coisas mudam, né? Porque o cliente é que vai fazer com que a sua engrenagem gire, porque o cliente ele vai te indicar para outras pessoas, ele vai te dar referência. O eletricista de sucesso ele tem algumas estratégias até de divulgação, né, com o cliente, formas de divulgar o seu serviço através do cliente. Então, o cliente não é só o boca a boca ali, né, de divulgação. Então, há meios em que você tratando o cliente de uma maneira diferenciada, aquele cliente permite você tomar algumas ações, algumas atitudes, né, com que ele permita, você consegue usar essas informações, né, para frente, né, para alavancar o seu negócio e ele começar a crescer exponencialmente. Talvez outra dúvida que você possa ter e de falar comigo assim, fala, mas eu sou iniciante. Eu fiz o curso, algum curso elétrico, né, de instalações elétricas, do Senai, outros cursos que foi. Eu fiz alguns cursos, eu ainda não peguei, um exemplo, uma casa desse jeito aí que você está mostrando no vídeo, mas eu sei fazer essa instalação, mas eu tenho segurança, então eu não sei dar um preço para o cliente, né, eu não sei falar com o cliente. Então, eu era igual você, né, quando eu iniciei, eu era igual a você, do mesmo jeito. Eu tinha essas dificuldades também para me relacionar com os clientes. Então, eu aprendi, foi meio que na pancada. Então, como que eu aprendi? Vendo os outros eletricistas antigos. Então, eu começava a ver a atitude deles
com os clientes, eu começava a ver o jeito com que eles falavam e eu comecei a desenvolver observando eles, mas eles não passavam para mim. Então eu comecei a aprender, mas meio que na selva mesmo. Então foi difícil. Hoje você tem diversos recursos que você pode aprimorar essa parte do tratamento com o cliente, inclusive, né, sobre treinamento, sobre curso. Eu possuo um treinamento que é focado exclusivamente nisso, onde eu ajudo eletricistas a terem sucesso, ganhando de R$2.000 a R$8.000 seguindo o meu método em que eu demorei 14 anos para colocar esse método num papel, e esse método eu consegui explanar através de um curso, que é o curso Elétrica Prática Online, que é onde eu consigo ensinar as ferramentas, né, para os eletricistas, de modo com que eles consigam alavancar o seu negócio. Ah, mas eu moro em área rural, não tem problema. Ah, mas eu moro em lugares pequenos, não tem problema. Ah, mas eu moro afastado, não tem problema. Ah, mas eu sou iniciante e eu tenho dúvida sobre instalação. Dentro da jornada do eletricista de sucesso, você tem lá alguns módulos técnicos fundamentais que são importantes para que você, ao você realizar o treinamento, você vai reciclar esse conhecimento. São os conhecimentos mais importantes que você usa no dia a dia. São conhecimentos básicos e avançados. Conhecimentos avançados desse, como aí você pode ver da planta elétrica, né? Que são conhecimentos que você precisa para você ser um eletricista de sucesso. Nesse exemplo aí, esse orçamento, para mim pegar esse serviço, foi feita a análise da planta antes, na hora do orçamento. Porque o mestre de obra, o engenheiro, quer saber se você domina essa arte. Então, quando nós vamos falar relacionado ao orçamento, não é efetivamente só o orçamento ali, o número, o valor, né? Eu vou te cobrar X, eu vou te cobrar Y. Não é simplesmente assim o valor que você está falando do orçamento. A verdade é que por trás daquele orçamento tem alguns cálculos que precisam ser feitos, mas por trás daquele orçamento você precisa também de ter conhecimento e uma mentalidade técnica, né, para você realizar esse orçamento, tá certo? Eu vou novamente aqui, ó, eu vou colocar o caso aqui, tá certo, do nosso companheiro, né, aqui, né, nosso companheiro aqui, o Maurílio Bandeira, né? Olá, boa tarde, desde já agradeço, obrigado por me adicionar ao grupo, estou na profissão há mais de 10 anos, mas só agora nos últimos 3 anos, tentando trabalhar como autônomo, nos últimos 3 anos, tentando trabalhar como autônomo e realmente o orçamento ainda gera dúvidas, tá certo? O orçamento ainda gera dúvidas. Eu vou deixar até aqui o comentário do nosso companheiro Maurílio Bandeira, ele ainda gera dúvidas, né? Tá certo? Isso aqui é um comentário que veio lá do Facebook, tá certo? Muitos têm me perguntado aí, algumas pessoas têm me perguntado em off, né? Quem sou eu? Fala assim, né? Fala, mas quem é você? Já mostrei aí, eu vim da indústria, tá certo? Formado no Senai, e também no ano de 2018 eu formei também uma turma de instalações elétricas residenciais, isso tudo na cidade de São Lourenço, tá certo? Cidade de São Lourenço, Minas Gerais, é aonde nós aí formamos essa turma, né? Tá certo? Onde nós formamos essa turma aí de instalações elétricas residenciais. Formamos essa turma de aproximadamente uns 30 alunos. Então, desde 2018, eu estou desenvolvendo esse conteúdo de formar eletricistas. Desde 2018, eu ajudo eletricistas a terem sucesso. Eu ajudo eletricistas a alavancarem a sua carreira. Desde 2018, eu ajudo eletricistas a terem um foco. E, ao longo disso, eu pude perceber que esse valor de R$2.000 a R$8.000 é um valor totalmente possível para o eletricista chegar
né, nesse valor, ganhar patamares até R$ 8.000. Pode ganhar até mais? Pode. Mas em média de R$ 2.000 a R$ 8.000 por mês são valores alcançáveis para eletricistas residenciais. Tá certo, pessoal? Isso daqui é um pouco da turma que nós formamos lá na cidade de São Lourenço. Na cidade de São Lourenço, tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui sobre orçamento, né? Mostrando um pouco sobre orçamento, né? Mostrando um pouco sobre orçamento. Isso aqui, como eu já disse para vocês aqui, é importante nessa parte do orçamento. Nós temos essa ciência aí que o orçamento elétrico, ele é feito, né? O orçamento elétrico, ele é feito, tá certo? Através, primeiramente ali, né? Da visita, você vai ter que fazer a visita, né? Ou às vezes pelo telefone, alguém te mandou um WhatsApp, te mandou um contato, e ali você vai começar a fazer, né, o seu orçamento elétrico. Não é só valores que você vai colocar ali para fazer o orçamento, então você vai ter que ter a visão do cliente. A primeira coisa que no orçamento elétrico é interessante você fazer é olhar a visão do cliente, do lado de lá, o cliente. Quando ele está te procurando para fazer um serviço, como você ficaria se você fosse o cliente, tá certo? Então, hipoteticamente, você vai sempre ter uma situação que vai precisar de dar um valor. Primeira coisa, você vai ter que ter a ciência de qual é o salário, né, aí da sua região e qual é o salário do eletricista. Eu estou dizendo para você que o eletricista de sucesso são aqueles que ganham de R$ 2.000 a R$ 8.000 por mês. Mas qual é esse salário aí do eletricista na sua região? Ou aonde você está? Então, você vai pegar esse valor aí, né? E vai dividir ele pelos dias da semana. Então, logo, né? Se você, uma conta hipotética, né? Se você pegar um salário de R$ 2.000, tá certo? E você dividir esses R$ 2.000 pelos dias úteis trabalhados, que vão dar cerca de 20 dias, trabalhando de segunda a sexta, tá? 5 dias, são 4 semanas num mês, então vão dar aí R$ 2.000 por mês. Você vai olhar então que por dia vão dar R$ 100 por dia. Então, o eletricista de sucesso iniciante ganhando de R$ 2.000 a R$ 8.000 por mês, ele ganha por dia cerca de R$ 100, tá certo? Se você pegar esses R$ 100 que ele ganha por dia, ele vai ter uma divisão, né? No horário de trabalho, começando ali entre as 8 e as 9 e fecha às 5 horas da tarde. Então ele vai ter 2 horários, parte da manhã e parte da tarde, tá certo? Na parte da manhã e na parte da tarde, dividindo R$ 100 por esses 2 horários, né? Parte da manhã e da tarde, vão dar R$ 50 aí na parte da manhã e na parte da tarde. Ou seja, então se o eletricista ele conseguir 2 serviços por dia, R$ 50 na parte da manhã, R$ 50 na parte da tarde, ele vai fechar um montante, de R$ 100 por dia. R$ 100 vezes 5 dias, que é segunda, terça, quarta, quinta e sexta, vão dar R$ 500 por semana. Vezes 4 semanas, vai dar os R$ 2.000 por mês, né? Que é o valor que nós julgamos ser um iniciante, o eletricista de sucesso iniciante. Ele já tem esse volume. Com base nisso, é o valor que você vai começar a colocar nos seus orçamentos. Então, logo, o eletricista de sucesso, ele entende que se ele vai ganhar de 2.000, o mínimo, né, R$ 2.000, ele não pode ter algum serviço por menos de R$ 50, né? Por menos de R$ 50. Então, ele sabe que um serviço dele, no mínimo, é R$ 50, tá certo? Mas aí ele vai ficar na dúvida, fala, não, mas como que eu vou fazer esse orçamento, então, se é R$ 50? O meu vizinho chamou para mexer numa tomada, e uma tomada é R$ 50. Pode passar isso, a dúvida na sua cabeça, né? Poxa, é só rever
Uma tomada é só trocar um interruptor, é só trocar uma lâmpada. Ele me cobrou R$ 50. Então, aí é que entra as técnicas do eletricista de sucesso. Porque o eletricista de sucesso, ele sabe que cada serviço dele é R$ 50, tá certo? Que aí, ao final dos 20 dias, trabalhando de segunda a sexta-feira, ele vai ter lá os R$ 2.000, o eletricista iniciante. Mas ele sabe que, embora o serviço seja pequeno, ou bem pequeno, uma fração de serviço, uma tomada, uma lâmpada, coisa pequena, chegou até você aí esse orçamento. Mas quando você for dar o orçamento, que você já sabe que o mínimo é R$ 50, quando você for dar esse orçamento, você vai colocar junto com esse orçamento, algumas técnicas de fechamento de orçamento. Então, quando você chegar, né, eu precisaria aqui, no mínimo aqui, de mais ou menos aqui, mais uma hora, mais ou menos aqui, para nós entrarmos a fundo desse assunto, que é muita coisa, né? Mas o que eu posso te adiantar é que o eletricista, ele vai precisar aí, então, de algumas técnicas de orçamento, que ele, usando algumas técnicas de fechamento de orçamento, ele vai levar uma vantagem sobre o concorrente dele, tá certo? Às vezes o pedreiro, não, mas o pedreiro que está trabalhando aqui cobra 20, mas o pedreiro que trabalha aqui cobra 20, ele não vai te dar, né, esses bônus, esses benefícios que eu estou te dando aqui, esses argumentos que eu estou te dando aqui. Isso o eletricista de sucesso tem. O pedreiro, ele pode fazer até um serviço ou outro, fazer uma instalação, ele pode tentar fazer isso, mas o pedreiro, ele não vai usar essas técnicas, né? O curioso, aquele que só entra na internet e puxa informações, né? Ele pode até fazer, mas ele não vai dar essas técnicas. E amanhã ou depois, né? Porque eu já vi diversas vezes isso acontecer. Isso já aconteceu diversas vezes comigo, né? De eu chegar numa casa, teve um exemplo bem aí, já antigo comigo. Cheguei numa casa fazendo a instalação elétrica lá, e aí a cliente veio com uma outra instalação. E era para instalar uma torneira elétrica, né? Era para instalar uma torneira elétrica. E aí eu fui lá, olhei o local da instalação, onde havia de se fazer a instalação elétrica, e verifiquei que a instalação estava incorreta. A instalação não estava correta. Aí eu falei para ela, para me instalar essa torneira elétrica para a senhora, o valor é R$ 100. Aí ela, nossa, mas tá muito caro e tal. E aí eu falei para ela, mas só que assim, eu, lógico, usei as técnicas de fechamento para ela, expus ali a técnica de fechamento para ela, mas ela não ficou com o meu serviço. Ela ficou com o serviço do pedreiro. O pedreiro cobrou R$ 20, né? Foi lá e cobrou R$ 20. Falou. Aí depois, por que eu sei que cobrou R$ 20? Que o pedreiro era meu vizinho. Falou, fiz uma elétrica lá, a moça falou que você não ia voltar mais. Aí eu fiz lá para ela lá, cobrei R$ 20 dela lá. E tal. Aí cobrou R$ 20, né? Eu cobrei 100 e o pedreiro cobrou 20. Isso aí é normal, mesmo com técnicas de fechamento, pode acontecer, mas veja o final da história. E aí ele instalou a torneira para ela, né? Tá certo? E quando ele instalou a torneira elétrica para ela, fez a ligação do jeito que estava lá, funcionou normal, então a torneira elétrica funcionou, mas só que passou 3 dias, ela me liga, olha, Soares, eu queria que o senhor desse uma olhada aqui em casa aqui na torneira elétrica. Porque agora quando eu estou lavando a louça aqui no frio, eu ligo ela está me dando choque. Tá me dando choque. E aí eu fui lá, né? E expliquei para ela o porquê que eu tinha cobrado R$ 100. Eu cobrei R$ 100 porque a sua casa toda, aí vai uma dica, já que você está nesse vídeo aqui, então já tem vídeos assim no canal, né? Falei, a sua casa, quando ela foi feita a instalação elétrica, parte dela tem aterramento.
e parte da sua casa não tem aterramento, né? O serviço que eu fiz da sua casa foi instalar um ventilador, foi instalar um chuveiro, mas só que eu detectei para a senhora, no seu quadro, essa falha. Mas, porém, não era um serviço para ser feito, porque até então estava tudo funcionando normal, as tomadas. Essa torneira que a senhora queria ligar ali, né, na área de fora da cozinha, que era uma outra área, a área de fora da sua cozinha lá fora, gourmet, naquela área lá não tem aterramento. Então eu teria que fazer um aterramento paralelo para essa tomada. Então por isso que o valor foi de R$100. Quando você colocou o pedreiro para fazer o serviço, o pedreiro ele não tem a noção, né, do que é um aterramento, por que tem um aterramento, para que quer dizer, o pedreiro ligou os fios lá e emendou, isolou lá o fio e pronto, acabou, dá o dinheiro, pronto. A senhora está entendendo? Então, esse serviço aqui eu posso fazer, mas eu não tenho agenda. Na época eu não tinha mesmo. Falei, eu não tenho agenda para fazer esse serviço da senhora agora. Eu só vou conseguir fazer esse serviço só daqui a uma semana. Aí ela falou, não, tudo bem, eu espero. Aí esperou, depois ela pagou o serviço e ficou tudo normal. Mas entenda que o técnico, o eletricista, ele precisa dessas informações técnicas na hora do orçamento. Então ele tem a técnica, ele tem técnica de fechamento, ele tem técnica para mostrar para o cliente o valor dele. Então, com isso tudo, o nosso cliente, aquela cliente ali, ela realmente entendeu, né, a técnica. Por que eu utilizei aquela técnica ao realizar aquele serviço elétrico, tá certo? Então, se o eletricista de sucesso ele já entende que o mínimo dele é R$50, que ele vai faturar R$2.000 por mês, ele tem que usar algumas técnicas de fechamento, tá certo? E depois das técnicas de fechamento, ele não pode se ater só aquele orçamento. Ele tem que avançar os seus orçamentos. Então, ele precisa de gerar mais clientes, né? É uma empresa, é um negócio. Ele precisa de gerar mais clientes para que ele consiga alavancar no seu negócio. De modo com que não é que ele vai se fazer de difícil, não. Mas ele vai começar a dar os seus orçamentos, o valor técnico dele, o valor de mão de obra dele, com técnicas de fechamento. E aí, realmente, o mercado, seu cliente, ele vai ver você com um diferencial, né, que ele não vai ver na concorrência. Ele vai ver uma segurança em você com que ele não vê na concorrência, tá certo? Então, isso é importante para você ter essa ciência que o eletricista de sucesso ele precisa de ter um mindset diferenciado, um pensamento diferenciado. Para quê? Para que quando ele chegue nesse cenário aí, né? Quando ele chega nesse cenário, para ele entrar para dentro de uma obra, para ele entrar para dentro, ele já, a partir do momento que ele entra para fazer o orçamento, o eletricista de sucesso, ele já usa técnicas, né? Técnicas e estratégias que já diferenciam ele do próximo, do outro concorrente que vem. Porque o cliente tem uma técnica dentro do nosso treinamento que, se você utilizar ela, qualquer orçamento que você for dar, se você utilizar ela, o cliente ele vê a diferença entre você e o concorrente. É na hora que eles não veem, tá? O seu concorrente ele não sabe disso, né? O eletricista que está concorrendo com você ele não sabe. Você já vai levar uma vantagem competitiva muito grande sobre ele. O fato de você usar algumas técnicas. Isso tem, né? Porque você pode reparar entre profissionais, existem profissionais que usam um recurso, outros não. E por que um é mais do que o outro? Se eu estou te falando para você que eu já mostrei para você as formações, de onde eu vim, um pouco aí dos meus serviços aí, e eu estou mostrando para você e falando que é importante você utilizar técnicas, porque isso vai colocar você à frente dos outros eletricistas, tá certo? À frente dos outros eletricistas. Isso aí não vai fazer você voltar para trás, sim para frente. Tá certo, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Nós vamos continuar com mais séries voltadas para orçamento, tratamento com o cliente, desenvolvimento de carreira de eletricista, técnicas de fechamento, como você vai começar e continuar a alavancar a sua carreira de um eletricista de sucesso.
e eu fico por aqui. O meu nome é Wesley, eu sou técnico em eletrotécnica e eu ajudo eletricistas a terem sucesso, ganhando de R$ 2.000 a R$ 8.000 por mês, seguindo um método, o meu método, testado e validado e aprovado por dezenas de alunos que nós já formamos desde 2018. Tá certo, pessoal? Forte abraço para você. Seja você também um eletricista de sucesso, seja você também um eletricista que saiu do básico a ter sucesso em instalações elétricas através aí da nossa jornada do eletricista por meio do nosso curso Elétrica Prática Online. Forte abraço, pessoal, até um próximo vídeo. Forte abraço. Boa tarde, eu sou o Giovanni daqui do Tapetininga. Quero passar para vocês que eu fiz um curso de Elétrica Prática Online. Foi muito bom para mim. Eu adquiri muitas coisas, tive muito conhecimento através desse curso aí. Aprendi a fazer muitas montagens elétricas, instalações e foi muito bom para o meu conhecimento. Vocês que têm a oportunidade de fazer, façam, que será muito bom na sua carreira aí de eletricista e será muito bom para vocês. Façam. Deus abençoe. Uma ótima tarde. Olá, sou Adriano Dias Bispo, do estado de São Paulo, Itaquaquecetuba. Eu fiz o curso Elétrica Prática Online. Olá, sou Bruno Rodrigues, sou aqui do estado do Ceará e fiz o curso Elétrica Prática Online. Um curso muito bacana que eu recomendo a todos vocês. Sou Adriano Dias Bispo, do estado de São Paulo, Itaquaquecetuba. Eu fiz o curso Elétrica Prática Online. Meu nome é Wesley Batista, sou do estado de Goiás, fiz o curso Elétrica Prática Online. Sou Bruno Rodrigues, sou aqui do estado do Ceará e fiz o curso Elétrica Prática Online. Meu nome é Fábio, vou falar aqui da cidade de Petrolina, Pernambuco. Eu fiz o curso de Elétrica Prática Online. Eu sou o Giovanni daqui do Tapetininga. Quero passar para vocês que eu fiz um curso de Elétrica Prática Online.